Fala galera, beleza? Nesse vídeo e no próximo, ou seja, essa semana, eu vou dar uma quebradinha nos nossos tutoriais iniciais de ArcGIS Online para atender uma demanda que o pessoal vem me pedindo lá no Instagram, também já andaram me pedindo por aqui, tá? Que é ensinar como a criar pontos aleatórios em um mapa, na verdade uma feição a partir de pontos aleatórios, e como criar valores aleatórios dentro de uma coluna em uma tabela de atributo, ou seja, dentro de uma feição, tá? Para que isso, Vitor? Às vezes eu preciso criar um dado ou fazer um dado fictício ou criar um dado para fazer um teste, alguma coisa parecida, e quero criar a partir de dados aleatórios para testar efetivamente. Então, eu vou mostrar essas duas ferramentas nesse momento. Tá? Hoje eu vou fazer como criar os pontos aleatórios. Na semana que, aliás, na quinta-feira vai ser o como criar os valores, né, dentro da coluna, tá? A partir de aleatório. Tem um pouquinho de Python envolvido, especialmente no segundo, mas é pouquinho, eu garanto. Eu vou deixar facinho aqui o script. E se eu não lembrar de colocar na descrição do vídeo de quinta o Python que eu usei, por favor, me lembre, tá? E aí eu ponho nos comentários embaixo. Mas é simplesinho, eu garanto para vocês que não vai ter nada de difícil nele, beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. De volta para o ArcGIS Pro. Nós saímos dele outro dia, agora voltamos para ele, tá? Então eu tô aqui no meu ArcGIS Pro, no meu mapa, tá vazio o mapa, como se eu tivesse acabado de abrir ele, tá? E eu vou vir aqui no meu Geoprocessing, que eu poderia acessar também por aqui, ó, Análises Tools, ele abre aqui, tá? Vocês vejam que eu andei pesquisando aqui algumas coisas, tá? E vou pesquisar aqui então, Random Points. Tá? E aí vai vir essa ferramenta aqui, Create Random Points, ok? Eu já dei um zoom aqui para São José dos Campos, eu poderia ter procurado também, eu já mostrei para vocês como procurar. Tá? E aí o que ele me pede? Ele me pede o nome da feição, tá? Que eu vou querer de saída, eu vou botar aqui pontos SJC, tá? Se eu tivesse uma feição, ou um quadrado, ou um retângulo, ou qualquer coisa que eu tivesse, que eu quisesse que os pontos fossem dentro dele, eu poderia usar ela aqui agora. E no meu caso, na verdade, eu vou constranger esses pontos simplesmente pela minha área de visualização. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a visualização, vou botar aqui dentro dessa área e vou dizer para ele usar essa área aqui, assim, ó, Current Display Extent, tá vendo? E aí o que acontece? Ele marcou exatamente essa área aqui. Na verdade foi uma área um pouco maior, então vamos diminuir ela aqui, ó. Pronto. Tá. Então agora ele marcou essa área do meio aqui para usar para distribuir os pontos. Aí o que eu quero fazer? O número de pontos, né? Se eu posso dizer um campo, né? Mas no nosso caso é direto. Ele está me perguntando quantos pontos, eu vou mandar gerar 100. Tá? E a mínima distância entre eles. Eu vou dizer que a mínima distância entre eles é de 10 metros. Tá? Acho que dá para gerar 100 pontos de 10 em 10 metros aqui. Tá bom? E aí vamos ver o que ele faz. A gente vai dar um run aqui e ele vai gerar para mim, então, 100 pontos. Ele gera com uma feição muito clarinha aqui. Eu normalmente não gosto dela, porque quase não aparece. Vou deixar ela em vermelho e vou aumentar bastante esses pontos aqui. Que a gente vai ver todos os pontos, tá vendo? Então tá aí, gerado de forma completamente aleatória, com mais ou menos 10 metros de distância entre eles. Quando eu aproximo aqui dá para ver, ó, que elas estão longe. Se eu pegar aqui a ferramenta de medição nele, vai estar no mapa. Ferramenta de medição, tá aqui. Measure. Se eu medir daqui a aqui, ela tem 29 metros, tá vendo? Então, aproximadamente pelo menos 10 metros de distância entre eles. E tá aí, ele constrangeu naquela área de visualização, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque depende um pouco da tela, né? A área de visualização total do mapa. Mas ficou ali dentro da minha área esperado. Beleza? Então, esse é o primeiro, como criar um ponto randômico no mapa. Muito simples, né? Seleciono aqui Create Random Points e seleciono a minha área. Eu já preparei isso para vocês e eu criei aqui uma área de interesse que eu vou dar um zoom nela aqui agora, ó. Zoom to Layer. Pronto. Está numa outra região aqui. Vamos deixar ela transparente.
no color, tá? Eu só quero clicar 2 vezes aqui. Opa. Eu quero que isso aqui seja preto e seja bem espesso, que aí a gente vê. Então tá aqui a minha área de interesse agora, tá? Bom, e eu quero criar os pontos aqui dentro. Então tá. Então vamos criar os pontos aqui dentro. Pontos SJC AOI. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar para ele dentro desse layer aqui, ó. Tá vendo? Same as layer AOI. Ele já vai pegar os vértices do meu quadrado e vai fazer a mesma coisa. Eu vou pedir 100 pontos, dessa vez eu vou sacanear. Eu vou botar de 50 em 50 metros. Eu nem sei se cabe aqui dentro, mas eu acho que cabe, tem bastante quadras aqui. Tá? E vou dar um run. E ele vai... assim, é que eu tava formatando o símbolo, por isso que ele me reclamou. E tá lá, ele gerou então. Ele gerou com warning, eu acho que ele não conseguiu. Olha lá, ele não conseguiu criar todos os pontos com 50 metros, porque ele violou as distâncias dele. Como ele não faz isso numa grade regular, né? Ele viola, às vezes, esse número de pontos. Como eu pedi a distância de 50 metros, olha lá. Ficou, inclusive, um pouquinho fora aqui, ó, tá vendo? Ele jogou alguns pontos fora da área de interesse. Como eu disse, né? Ele tem uma tolerância, né? Dentro dessa margem aqui que ele usa, tá? Mas é bem simples, pode ver que a maior parte dos pontos ficou ali dentro e ele conseguiu gerar, no fim das contas, 60 pontos para mim. Eu apelei, né? 50 metros de distância foi bastante aqui para ele. Tudo bem que ele podia ter botado um ponto aqui no meio, por exemplo, que ele não pôs, que ele não encontrou, tá? E outros aqui nessa região. Mas é isso, são pontos aleatórios, não tem uma distribuição específica, né? Então a ideia aqui é gerar pontos aleatórios mesmo no mapa, ok? E é isso. Para criar pontos é uma coisa relativamente simples, é uma ferramenta só, Create Random Points. Ela é bem simples de usar, como vocês viram, tanto como a área de interesse, quanto sem a área de interesse, usando a área de visualização como área de interesse. Poderia mandar criar numa área maior, numa área menor, alterar aqueles valores de distância para quilômetros, para metros, para milhas, para jardas, tá? Enfim, dá para fazer de muitas outras formas também, tá? Mas eu quis só mostrar que a ferramenta existe para vocês poderem explorar ela, tá? No próximo vídeo a gente vai pegar a mesma ferramenta, aliás, a gente vai pegar a mesma feição, vai criar uma coluna na tabela de atributos e vai atribuir a ela alguns valores aleatórios. Então, não percam. E já sabe, né? Gostou dos vídeos? Não esquece de clicar aqui embaixo, deixar o seu like, curtir o vídeo, né? Se inscreve, clica lá no sininho para ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Afinal, não é toda hora que eu consigo mandar no LinkedIn na mesma hora que sai aqui ou no Instagram. Então, curte lá o nosso Instagram também, que o pessoal sempre manda dúvidas legais lá e eu sempre respondo na hora eles ou logo depois. Então, e tem muito outras informações, na verdade, do que os vídeos. Não se esqueça de curtir, de comentar, de seguir a gente em todas as mídias sociais. E, principalmente, de compartilhar esses vídeos, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que vocês acham que seja útil. Afinal, a gente está aqui para construir conhecimento. E conhecimento só se constrói quando a gente compartilha ele. Beleza? Abraço.